Oi pessoal, eu vou agora apresentar a vocês o livro de matemática volume 1 que eu montei, juntando arquivos, né, que eu já tenho, que eu vendo eles separado, né, que eu trabalhava antes com eles separado e eu vi a necessidade de juntar para poder Enzo trabalhar esse tipo de material na escola também, né. Como o Enzo não estudou infantil 2 e 3, então ele precisa aprender coisas que era ensinado nessa idade. Então eu montei ele, né, e levei para a escola para que a tia também pudesse usar na escola, além de usar em casa. Então eu vou apresentar a vocês quais são as atividades que tem nele, né? Lembrando que se a pessoa quiser comprar esse livro todo do jeito que está, eu vendo, como também se quiser só alguns arquivos dele, uma atividade ou outra. E eu vou apresentar o vídeo como utilizar essas atividades, porque a forma que eu planejei, eu gosto de explorar uma atividade de várias formas, tanto para não enjoar a criança, para ela não ficar decorando ou achar sempre interessante. É a mesma atividade, o mesmo material, mas apresentada ela de uma forma diferente, mais lúdica. Então ela sempre vai estar com aquela surpresa, como é que eu vou usar isso aqui agora? Então eu vou apresentar a vocês. Nesse livro tem grafomotor, tem quantidade, números, pareamento, ligar, cores, corpo humano, sentidos. Então é a matemática básica, né? Vou apresentar agora a vocês. Então, esse aqui é o livro de matemática, volume 1. Esse aqui é de um cliente. E nesse livro tem atividades de grafomotor, quantidade, pareamento de quantidade, de formas, de cores, parte do corpo humano, parte do rosto, os sentidos. Pode ser vendido assim, no livro inteiro, junto já, porque esse aqui já está indo numa sequência de dificuldade de aprendizado. E também pode ser vendido os arquivos separados, né? Então, ele começa com a parte de grafomotor. Esse grafomotor também pode ser vendido só o livro de grafomotor, de números, onde é que ele começa com 0, vai até o 10. E tem também esse de sombreamento, na sequência. Ele aprende aqui a quantidade. Trabalhando no grafomotor, ele vai trabalhar parear o símbolo, porque dentro desse livro tem as figuras da mãozinha, quantidade de elementos, quantidade de bolinha, o próprio número, né? Então ele pode parear aqui através do número, ele vai aprender a escrever. Embaixo também tem como é classificado, apaga, escreve. Não coloquei muitos porque, além dele ser possível usar mais vezes porque vai apagar, também não cansa, só em ver a atividade a criança não vai cansar em tá vendo. Aqui embaixo ele pode ser pintado, pode ser escrito sem a pista visual da sombra nem do pontilhado, pode marcar com adesivozinho referente à quantidade. Esse símbolo numérico representa quantas quantidades. Esse aqui é a parte do grafomotor. Depois dele vem o quebra-cabeça. Nesse aqui, a criança, como já está fazendo mais do que 5, então foi feito 2 de 10. Mas ele pode ser feito 1 de 10, 1 de 5, os 2 de 10, os 2 de 5, a pessoa que escolhe. Então, ó, desenho que é atrativo para a criança gosta do Baby Shark, gosta do dinossauro, então escolhe um desenho que a criança gosta. Esse aqui é de 1 a 10, pareamento da sombra, do número, porque embaixo tem a sombra do número da representação dele, tá vendo? O dinossauro a mesma coisa. Tem essa outra atividade aqui, que é pareamento. Aqui não tem nenhum número. Eu já mostrei dessa atividade Enzo fazendo. Qual a ideia dela? Esse aqui não tem número no fundo. Vou ensinar a criança a sequência, né? Como esses números são todos soltos, ele pode ser trabalhado a sequência de frente para trás, do menor para o maior, do maior para o menor. Se eu botar aqui 10, 9, eu vou dar pista, vou pedir a criança para que faça. Eu posso tirar aleatório e dar à criança aonde é o 5, a criança vem colocar, né? No vídeo que eu fiz com eles, eu mostrei porque assim, se eu der só a ele, vai ficar sem graça. Então eu escondi dentro do sagu, que é um sensorial, ele gostou muito. Quando ele percebeu que só era 3 para botar, já tinha colocado 2 que ia acabar, ele foi lá mesmo, tirou e colocou para poder a atividade continuar e não ficar cansativa. Esse outro aqui, pareamento de cores. A criança aprende primeiro a parear com cores, fica mais fácil para depois ela entender esse símbolo, porque o número é a representação, né, símbolo do número. Isso aqui é a representação do símbolo do número. Peraí, número. Aí tem ele cores, tem ele no preto. Isso aqui como? A pessoa pode pedir para marcar, né? Pinta de azul o 1, pinta de vermelho o 2. Vai dando a pista. Pode pegar um papelzinho, cortar,
colocar em cima o colorido. Tanto você pode mesmo escrever um número com a cor de caneta daquele, do piloto, hidrocor, e colocar de várias formas, marcar, riscar. Isso aqui é identificação do número. Esse aqui é pareamento de quantidade, certo? Número colorido, preto, o símbolo dele na mão, né? Referência da quantidade. São 6 tipos de pareamento que tem, referente à quantidade, tanto de 1 a 5, são 6 opções, como tem de 6 a 10, mais 6 opções. Bolinha colorida, preta e elementos que são conhecidos pela criança, a melhor representação, também vai ter de 6. A mãozinha, o número colorido, preto e a bolinha, certo? Esses mesmo material pode ser usado lá no grafomotor, quando leva para lá e mostra a figura, qual é que representa, e coloca no lugar, naquele quadradinho. Aqui, parecido com aquela atividade, do número colorido, mas aqui você tem 3 opções, então eu posso, aumentando o nível de dificuldade. Eu vou ensinando a criança então eu pinto aqui de vermelho, e pinto de qualquer cor, mas o vermelho. Aí eu vou e peço para que ele marque o número 1 de vermelho. Vai aumentando, eu pinto vermelho, pinto verde, pinto as 3 cores, ou só pinto o que eu vou querendo. Então tem várias, como é plastificado, você pinta na hora que quer, apaga, pinta da cor que quer, depois muda, para ter certeza que a criança não decorou e sim aprendeu. Essa atividade tem de 1 a 10 também, de 0 a 10. Aí o 0 tá aqui, certo? Essa aqui já é uma outra atividade. Por que esse aqui tá vindo todo liso? Porque como ele tá vindo nesse livro, eu posso usar já as figuras que são aplicadas nesse livro lá na frente e aprender a ligar. Geralmente os livros são mais comuns na escola, que não são adaptados para criança com dificuldade. Ele vem 5 figuras de um lado, 5 do outro, toda estampada. Então a criança não aprendeu nem o conceito de ligar o igual, ligar na horizontal e ligar na vertical. Então nessa possibilidade que você pode trabalhar dessa forma. Eu pego a figura, o número, e faço assim. A princípio eu começo com um só, para ensinar ele o conceito de ligar, que ele não vai decorar. Então eu boto, liga o igual, posso botar o número preto e o número colorido, liga, e mudo, vou movendo a mão, vou movendo a figura, boto em cima para ele aprender, tanto na horizontal como eu faço também na vertical. Depois que ele aprendeu o ligar com uma figura, eu vou e coloco mais outra figura. Aí sim eu vou aumentando o nível de dificuldade, para depois sim fazer na diagonal com a criança com várias figuras, certo? Esse aqui vem com velcro porque eu uso esse material. Do outro lado tá a mesma opção, sem velcro. Por quê? Porque aí você vai poder fazer escrito. Ou você escreve, ou a criança já estiver escrevendo, escreve para ela ligar, né? Parear o igual. E de acordo com a necessidade da dificuldade, ela vai apresentar também um só, depois 2 e depois botam várias figuras, certo? Aí vem a parte de cores, pareamento de nível mais simples, parear o círculo, né? Da cor vermelha. A criança já pareia, você dá ela coloca aqui. Mas ela identifica quando você pede o vermelho, ela pega o vermelho. Quando você pede para ela botar, bote o azul, sem mostrar qual é. Ela vai colocar o azul. Então, um material desse você pode usar de várias formas e explorar bastante ele. Tem ele na forma de formas, né? Cores e formas. Figuras e cores, certo? Você vai parear de acordo com a cor da figura, a criança, né? Esse aqui é um nível mais avançado de pareamento de cores, porque ele trabalha a sequência de cores. Então a criança tem que colocar nesse aqui o verde, aqui o vermelho, aqui o azul, aqui o amarelo e aqui o rosa. Então ele vem 6 opções de cartelinha de sequência, certo? Então a criança vai treinando a sequência das cores. Esse aqui trabalha o rosto. A parte do rosto, o olhinho, qual é o nariz, a boca. Pede a criança para botar, pede de volta a ela. Então tem várias formas de explorar, de ter certeza que a criança está compreendendo e aprendendo. Esse aqui bem grande, né? Tanto aos sentidos como também para aprender no nível mais leve. Começando, né? Tem o rosto e tem esse. O olho, qual é o olho? Cadê a mão? Cadê a boca? E pode trabalhar o sentido. Qual é o sentido do olho? Qual é o sentido da mão? O tato, o paladar. E por último,
a parte do corpo humano, partes do corpo, né? Tem, e com a indicação do tracinho, a cabeça, o olho, a orelha, vem 12 figurinhas. Embaixo não tem a sombra, mas tem a seta indicando para ajudar. Cadê a cabeça da criança? Cadê a orelhinha? Então vai pedindo. Esse aqui é o livro de matemática volume 1, onde, novamente eu digo, pode ser vendido ele todo assim no conjunto, como também pode ser vendido os arquivos separados, né? Espero que tenham gostado. Eu fiz esse livro para explicar, porque teve muita gente que se interessou quando viu o Enzo trabalhando. Trabalhei mostrando o vídeo, o Enzo fazendo atividade que ele adora. E fui explicar, porque às vezes você olha o material e só consegue ver uma forma de trabalhar. E o interessante de um material é que ele seja explorado o máximo, né? O que eu posso tirar? De que um material, às vezes você não, já aprendeu a usar isso e dá fim àquele material onde não precisa. Você pode verificar uma outra possibilidade, né? De trabalhar mais ainda e que se torne interessante. Cada vez que a criança for pegar aquilo, ela não se abuse, não enjoe. Ela consiga ver que forma eu vou trabalhar agora. Então sempre vai ser uma surpresa. Ela vai trabalhar com surpresa. Espero que tenham gostado. Depois eu mostro mais outros materiais. Até logo.